que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui na linha amarela a camada de ceratina. E essa camada de ceratina, ela deveria ter ali talvez 5, 6 daqueles risquinhos que a gente percebe atravessando a imagem ali. E a gente percebe que tem tanto risquinho que a gente não consegue contar. Isso é hiperceratose, porque tem ceratina demais. Se você tivesse núcleos de células ali, seria paraceratose. E se você tivesse as duas coisas, os núcleos de células ali no meio, seria hiperparaceratose. Então essa seria a resposta que o patologista te daria, né? O epitélio com hiperparaceratose, com paraceratose. Agora, se você olhar na seta vermelha, ali você tem a estruturação do epitélio com todas as camadas que ele deveria ter e muito mais, e esse é o problema. Você deveria ter um epitélio que tem 5, 6 camadas de células ali, no máximo 8, você vai ter camada basal, intermediária e camada descamativa, a grosso modo, né? E aí você tem muitas camadas na seta vermelha, tantas camadas que você nem consegue contar também. Então, quando você tem o aumento dessa camada intermediária, isso aí chama acantose. E aí, como é que isso tudo se traduz na boca? Isso tudo se traduz na boca como branco. E tanto faz se é o branco da leucoplasia ou se é o branco de uma ceratose friccional. Você vai enxergar branco lá. Se fosse uma leucoplasia, você poderia ter mais alterações acontecendo ali nesse epitélio, mas não necessariamente. Se tivesse só assim, desse jeito que está aqui, poderia ser uma leucoplasia, poderia ser uma ceratose friccional. O que não poderia ser é aquela hipótese de você ter múltiplas lesões, que é o caso do líquen plano, que aí teria um aspecto diferente, não teria esse jeito no microscópio, embora lá na clínica pudesse ser parecido. Então, quando eu dizia no início assim, que você tem que desenvolver esse raciocínio clínico, você tem que tentar enxergar essa imagem aqui, as possibilidades dessa imagem na boca do paciente. Porque quando você consegue fazer isso, você vai alinhar as suas condutas com mais tranquilidade, com mais clareza. E você não vai olhar para a mancha branca e ficar com mais medo da lesão do que o paciente. Quando é que a coisa ela fica mais complicada? Ela fica mais complicada quando o epitélio começa a ficar meio pirado, né? Fazer coisas loucas, tipo o que a gente vai ver aqui. Então, quando você tem essas imagens aí na ponta das setas vermelhas, isso aí você está olhando dentro do epitélio. Você está olhando aquelas camadas do meio lá do epitélio. E o epitélio é uma parada monótona. Se você lembra das suas aulas lá de histologia, o epitélio normal, ele parece uma parede de azulejo. Não tem graça, é tudo igual. E aí você começa a achar células diferentes aqui no meio, que são essas que estão marcadas nas setas. Aquele negócio escuro dentro da célula ali, todo enovelado ali, aquelas bolas escuras, aquilo ali é cromatina. É o DNA da célula, ela está em mitose. Só que onde é que o epitélio faz mitose? O epitélio faz mitose na camada basal. E a gente não está nem vendo a camada basal aqui. A gente está no meio do epitélio e tem mitose acontecendo lá. Então aí as coisas começam a ficar diferentes. Aí você começa a ter alteração que não é legal, porque o epitélio está mudando o comportamento dele. E se ele está mudando o comportamento dele, sim, no futuro você pode acabar tendo aqui um câncer de boca.